Fala galera, estamos juntos aí para mais uma aula. Tema de hoje: equações de primeiro grau. Vocês podem pegar diversas questões aí, diversas provas, que vocês vão encontrar pelo menos uma questão com esse tema, equação do primeiro grau. Além dos problemas, né? Às vezes a banca monta um probleminha ali que você vai ter que montar uma questão do primeiro grau, uma equação do primeiro grau para resolver aquela questão. Então, a equação do primeiro grau precisa dominar, galera, seja lá qual for o concurso que vocês forem fazer. Certo? Vamos relembrar aqui os principais tópicos de equação do primeiro grau. Vamos lá. O que é que nós iremos ver na aula de hoje? Uma parte introdutória aí para a gente entender e saber definir o que é uma equação do primeiro grau, conhecer a sua forma genérica. Vamos ver alguns exemplos também de equação de segundo grau. As formas de resolução é importante. Às vezes você já tem uma forma de resolução e eu vou apresentar outra aqui. Então é importante que você faça esse comparativo. E se você já desenvolve bem com as suas técnicas de resolução, eu não aconselho que você mude. Mantenha a sua técnica, você só vai ter uma carta na manga a mais, uma forma de resolução a mais. E aí chegamos às considerações finais. As questões eu sempre deixo para um bloco separado para uma outra aula, porque senão fica uma aula muito longa, cansativa, então é importante a gente entender, revisar o conceito e depois a gente parte para as questões. E aí eu consigo também adaptar de acordo com o seu concurso, certo? O concurso para a área bancária, então a gente vai focar nas questões de equação do primeiro grau para a área bancária. Vou fazer um concurso para carreiras policiais, então a gente vai focar nas questões de carreiras policiais e assim sucessivamente. Beleza? Enfim, vamos para o início da nossa aula. Então, equação do primeiro grau. São sentenças matemáticas que vai estabelecer uma relação de igualdade. É importante que você perceba que vai ter sempre uma igualdade entre um lado aqui e o outro lado, que está antes da igualdade. Já vou adiantar para vocês, a gente chama de primeiro membro da equação, e o que está após a igualdade, que é o que nós chamamos de segundo membro da equação. Beleza? De forma geral, a equação de primeiro grau ela é ax, onde a é um número qualquer, é um número real, e esse a ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se eu tenho aqui zero multiplicando a incógnita, essa incógnita não existe. Se não existe a incógnita, não existe a equação. Então, por isso que o a tem que ser diferente de zero. Ax mais b igual a zero. O b já pode ser igual a zero, certo? Pode ser qualquer número. Estou falando isso de maneira bem simples para que vocês entendam, não vamos entrar aqui. Tem que ser números reais. Não vamos pensar em qualquer número. B pode ser qualquer número, certo? Ele precisa simplificar. Concurseiro é um cara que sabe um pouquinho de tudo, então não precisa ser um especialista. Só saiba que o A pode ser qualquer número, com exceção do zero, e o B pode ser qualquer número, inclusive o zero. Porque pensem o seguinte, se o B for zero, a equação vai ser da seguinte forma aqui, ó. Ax igual a zero. Né? Esse B aqui, não existe mais o B aqui nesse exemplo. Agora vamos colocar números. Pode ser assim, ó. 3x é igual a 9, pode ser menos 2x é igual a 1, menos 4x é igual a 20, 5x é igual a menos 8. Existem infinitas formas aqui, infinitos exemplos com B sendo zero. Não existe o B aqui, né? Certo? Para esses casos aqui. Professor, mas se eu passar para cá, aí ele vai existir. Beleza, vai existir sim, mas como ele está no segundo membro aqui, esse B não existe, certo? Você pode pensar dessa forma que está correto. A e B são números reais, sendo um valor diferente de zero. O A, já falei sobre isso, né? E o X representa o valor desconhecido.
O valor desconhecido é chamado de incógnita. Então, vocês guardem isso aí para várias situações. É incógnita. As equações de primeiro grau podem apresentar uma ou mais incógnitas. Então, ela pode ter outro valor ali que a gente não sabe qual é, a gente chama de incógnita. As incógnitas são expressas por uma letra qualquer, sendo que as mais utilizadas são x, y e z. Certo? Nas equações de primeiro grau, o expoente é sempre 1. Então, o x aqui, ó, o expoente do x aqui vale 1. Se valesse 2, seria uma equação de segundo grau, 3 de terceiro, e assim sucessivamente. Certo? Então, aqui nós temos algumas igualdades. Ó. Essa primeira aqui. Lembre que a equação ela sempre representa uma igualdade. 2x igual a 4. Então, quando você organiza, aí você vai ter o b. 2x menos 4 igual a 0. Então, aqui você tem o valor de A, que é 2, e o valor de B, que é menos 4. Certo? Vamos fazer mais uma. 9x mais 3y igual a 2. Então, nesse caso aqui, nós temos duas incógnitas, certo? E nesse caso aqui, também temos duas incógnitas, só está organizado de uma maneira diferente, né? Está 5 é igual a 20A mais B. Nós temos três equações aqui, certo? Aqui é uma segunda e aqui nós temos a terceira. Beleza? Então, saibam, eu coloquei essa terceira aqui para que vocês saibam que isso aqui é igual. Ó. Se eu tenho 5 é igual a 20A mais B, se eu organizar dessa forma aqui também não alterou nada. 20A mais B é igual a 5. Certo? São iguais. Só fiz colocar o 20A mais B no primeiro membro e jogar o 5 no segundo membro. Beleza? Aqui são equações agora de segundo grau. Né? Aqui uma de segundo grau, coloquei um exemplo. E aqui uma de terceiro grau. O lado esquerdo de uma igualdade é chamado de primeiro membro. E o lado direito é chamado de segundo membro. Já falamos isso. Sempre que trocar o lado, a gente precisa trocar o sinal. Eu não fiz aqui para a gente adiantar. Mas eu vou fazer com calma aqui, para quem tem um pouco mais de dificuldade. Pense o seguinte, ó, eu tenho 5 é igual a 20A mais B. Se eu jogo 20A para o primeiro membro, ele fica menos 20A. Se eu jogo B para o primeiro membro, fica menos B. E se eu jogo 5 para o segundo membro, fica menos 5. E aí, se eu multiplico todo mundo por menos 1, vou ter a mesma coisa que eu tinha aqui, ó, que eu fiz aqui. Ó. Esse vai ficar positivo, 20A mais B igual a 5. Beleza? Então fica todo mundo aí igual. Esse fica igual a esse. Fechou? Continuando aqui, como resolver a equação do primeiro grau? Então, muita gente fica igual esse carinha da foto aqui, né? Tem uma séria dificuldade para isso. O objetivo de resolver a equação do primeiro grau é descobrir o valor desconhecido, ou seja, a incógnita. Para isso, a gente deve isolar os elementos desconhecidos de um dos lados e os valores do outro lado. Então, eu sempre falo isso, ó. Letras de um lado, números do outro. Lembre dessa dica do professor aí. Como resolver a equação do primeiro grau? Não precisa ler nada disso aqui. Não precisa memorizar, né? Nada disso aí que você leu. Só lembre disso, ó. Gosto dessa dica aqui. Objetividade, pessoal. Letras de um lado, números do outro lado. É isso que eu faço. Então, imagine assim, que eu tenho o seguinte, ó. 5x mais 8 é igual a 2x menos 3. Lembra dessa dica aqui do professor? Como resolver a equação do primeiro grau? Você vai memorizar tudo isso aqui? Não precisa memorizar isso tudo não. É só lembrar disso aqui, ó.
letras de um lado, números do outro. É isso que eu vou fazer, né? Aqui letra, eu vou deixar sempre no primeiro membro, fica mais prático. Então, 5x, só vou repetir. 2 positivo, né? O 2 está positivo. Se eu trouxer ele para o primeiro membro, ele vira negativo. Agora eu tenho as letras de um lado do primeiro membro. Números do outro. Então, menos 3 já está após a igualdade. Só repito menos 3 aqui. O 8, ele está no primeiro membro. Se eu jogo ele para o segundo membro, ele tem que trocar de sinal também. Fica menos 8. Então, aqui vai ficar 5 menos 2, 3x, menos 3 menos 8, menos 11. X é igual a menos 11 sobre 3. Já resolvemos um aqui. Já mostrei como é que resolve. Beleza? A gente pode pensar da seguinte forma também, ó. A gente pode pensar que a equação ela é sempre uma balança. A balança equilibrada, né? De um lado aqui, ó. O meio da balança é a igualdade. Isso aqui, esse eixo aqui da balança é a igualdade, certo? Então, olha, se eu tenho um pezinho aqui que eu não sei quanto é, eu tenho um pezinho de 500 desse lado. Do outro lado eu tenho um pezinho de 500 e um peso de 100. Então, esse peso aqui que eu não sei quanto é, logicamente, por dedução, eu vou dizer que ele é igual a esse, né? Já que as balanças estão equilibradas. Se eu fosse resolver isso, seria dessa forma aqui, ó. X mais 500 de um lado e 500 mais 100 do outro lado. Letras de um lado, vou deixar só x. Número do outro, então esse número tem que passar para cá. Repete os 500, repete os 100, 500 está positivo, passa para cá, negativo. 500 menos 500 corta, x é igual a 100. Viu como é fácil? Fácil demais, né? Dá para pensar da seguinte forma. Então vamos lá. Mais uma para reforçar esse pensamento de balanço. Tem que ser igual, pessoal. A gente pode pensar assim também. Ó. Tudo que é igualdade, que eu tenho de peso igual dos dois lados, eu posso retirar esse peso de 500 aqui da balança, né? Eu posso retirar ele daqui, chegar lá e retirar ele da balança. E se eu retirar esse também, a balança continua equilibrada, não é isso? Então é isso que nós fazemos na equação. Vamos pensar de novo a equação aqui, ó. X mais x é 2x mais 500 mais 100. Vai ser igual a x mais 250 mais 500. 500 com 500 eu posso cortar. Vai ficar 2x, letras de um lado, esse x eu passo para cá. Fica menos x. Número do outro, esse 100 eu passo para lá. O 250 eu repito. E o 100 que está positivo vai ficar negativo. 2x menos x é x. 250 menos 100 é 150. Certo? Então, o número que falta aqui, ó, o número que representa o x é 150. Se a gente pensar assim, ó, vamos supor que aqui vai ser 150, aqui também é 150. Então, nós temos aqui 300 mais 500, 800, mais 100, 900. Aqui a gente tem 150 mais 250, 400, mais 500 também, 900. Está tudo equilibradozinho aí, beleza? Essa é a ideia da equação. Tenho certeza que agora você não erra mais. Você vai ter outro olhar para a equação agora quando for resolver as equações. Então, ao iniciar a resolução de equações de primeiro grau, retome essa ideia do princípio da balança. Quando você olhar para a equação, pense, pô, isso aqui é uma balança. O que está desse lado tem que estar equilibrado com o que está do outro lado, certo? Lembrando desse pensamento aí, Eugênio, e lembrando, sempre que eu trocar de um lado para o outro, eu preciso alterar o sinal. Você não erra nenhuma questão mais.
Beleza? Fiquem conosco aí para as próximas aulas que a gente vai resolver questões de equação do primeiro grau. Forte abraço, continue estudando, continue focado. Até a próxima aula. Top, hein? Foi massa.